Olá, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez, Pastor Fernando com você na nossa EBD Online, pastor membro da Primeira Batista de Moça Bonita, da qual o pastor presidente é o nosso pastor Marcos Petrucci, a quem eu deixo aqui um grande abraço. Nós queremos continuar pensando sobre o tema Crer é também Pensar, de John Stott, livro de John Stott, ainda no terceiro capítulo, intitulado A Mente na Vida Cristã, a importância da mente na vida cristã. E no tópico de hoje nós vamos falar sobre a busca pela santidade. É muito importante nós estarmos buscando santidade. Importantíssimo. É imprescindível nós buscarmos santidade. Mas no que diz respeito à santidade, a palavra do Senhor está repleta de exemplos. Você, meu amado irmão, tem buscado sua santidade no Senhor? Você tem buscado ser santo para a honra e glória de Deus? É importante lembrar que ser santo é ser separado. Separado do domínio do pecado, separado das influências negativas do mundo, separado do secularismo, do mundanismo, separado para viver na presença do Senhor, no seu dia a dia, aonde quer que você ande, por onde você passar, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, nas suas negociações. Em tudo isso, precisamos zelar, prezar, buscar a santidade do Senhor, amparado pelos preceitos bíblicos. A palavra de Deus nos orienta o tempo todo com relação à questão da santidade. Mas é lamentável também reconhecermos que quando a santidade tem que buscar algo que exige a nossa compreensão, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de sistematizar conceitos, preceitos, ideias, para que possa aplicar no nosso dia a dia, aí nesse interim, a santidade acaba perdendo espaço na vida de servos, pelo menos de alguns servos do Senhor. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto não é somente uma advertência com relação à verdade absoluta de Deus, em nós nos tornarmos novas criaturas e nós nos convertermos ou pregar o evangelho, direcionar a pregação para uma conversão na vida da pessoa através desse texto. O texto não é só isso. O texto começa dizendo, Jesus falando, conhecereis. Se alguém falar para você que você deve conhecer algo, está contando com a sua habilidade de raciocínio, com a sua habilidade, com a sua faculdade de ler, ouvir, compreender e efetivamente ter discernimento daquilo que você está ouvindo, ou que está lendo, ou que alguém está te ensinando, ou compartilhando. Então Jesus fala, conhecereis, tereis discernimento, tereis condições de entender, de compreender, de sistematizar para si, de compreender de maneira que você conclua que não há algo melhor na sua vida a não ser conhecer de fato a verdade do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é libertador. O conhecimento é o que nos proporciona um horizonte maior nas nossas vidas. E no que diz respeito na palavra do Senhor, não é diferente. Jesus diz, mais uma vez, conhecereis a verdade. A verdade que nós devemos conhecer a cada dia. A verdade que nós devemos adquirir, conhecer, ter discernimento, construir a nossa vida baseado no que a própria palavra coloca para nós. É necessário estarmos atentos com relação a isso. Precisamos saber o tipo de pessoa que Jesus quer que nós sejamos. Precisamos conhecer, ter discernimento do tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos para que possamos alcançar a santidade não apenas através da nossa devoção, que é imprescindível, que é importantíssimo,
mas também através da nossa capacidade de cognição, de entender e de compreender o que Deus quer para conosco. A título de exemplo, tem uma frase de um autor que diz o seguinte: o bem que a mente não é capaz de descobrir, a vontade não pode escolher, nem as afeições podem se apegar. Então, repetindo, o bem que a mente não é capaz de descobrir, se a mente não é capaz de descobrir, a vontade não pode escolher, nem as afeições podem se apegar. Então, a nossa mente acaba sendo um elemento principal na capacidade de conhecer, de buscar discernimento na palavra do Senhor. Mas, já que nós precisamos saber conhecer melhor o que Deus quer para conosco, como nós devemos nos comportar, o que devemos de fato ser, nós precisamos adotar algum exemplo de vida. E esse exemplo de vida não está no ser humano, não está no outro, não está em si próprio, não está em quem está proferindo a palavra para você, não está na pessoa do pastor, não está na pessoa do missionário, não está na pessoa do irmão de oração ou da irmã de oração. O melhor exemplo que nós temos para as nossas vidas está na pessoa de Jesus. Todos esses exemplos que eu citei para você são importantes, sim. Cada um tem a sua relevância, a sua importância. Mas nós devemos focar, fixar, direcionar a nossa mente para o conhecimento da pessoa de Jesus, porque ele é a única pessoa que não vai titubear, não vai vacilar, não vai denegrir o que nós queremos ser na presença do Senhor. Qualquer outro elemento que você tem para você, um seu irmão, uma pessoa que você confia muito, um pastor, um missionário, uma pessoa que você tenha como referência, todos eles são pecadores tais quais você. Tem a sua importância, a sua relevância, cada um tem a sua maneira de buscar o Senhor, mas todo ser humano, todos são pecadores, todos têm o seu momento de fraqueza, pode pecar e pode dar mau testemunho. Nós buscamos em Deus sabedoria para que isso não aconteça, mas para que nós tenhamos de fato um exemplo perfeito somente na pessoa de Jesus. E Jesus, na tentação que você verifica lá em Mateus capítulo 4, o inimigo tentou Jesus por 4 ocasiões, e nas 4 ocasiões, Jesus combateu o inimigo com o conhecimento que ele tem. Não vou dizer que ele tinha, porque ele está vivo. Conhecimento que ele tem. E principalmente naquela situação em que ele estava humanado, encarnado, sentindo as mesmas dores que nós sentimos, sujeito às mesmas tentações que nós somos sujeitos, sujeito às mesmas provações que nós somos vulneráveis. E nas 3 ocasiões, Jesus usou o termo grego que se pronuncia por gegraptai. Gegraptai quer dizer está escrito. Está escrito, está escrito. Quando você diz está escrito, é porque você conhece. É porque você tem conhecimento de causa. E consegue concluir, além de ter conhecimento de causa, que aquilo é o melhor para a sua vida. Então Jesus, quando fala para o inimigo está escrito, ele não está apenas dizendo, ou expressando, ou combatendo com o conhecimento da palavra que ele tem. Ele está também dizendo o seguinte: está escrito e eu estou decidido a seguir o que está escrito. O apóstolo Paulo nos lembra bem, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós vemos em Daniel capítulo 1, Daniel, Ananias, Misael e Azarias serem raptados para ficarem 3 anos se alimentando dos manjares do rei, aprendendo os costumes do rei, Daniel se prontificou a não se contaminar com os manjares do rei. Ele estava preso, mas por conhecimento de causa,
por saber ter discernimento a quem é o Deus que ele está servindo, ele diz: não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Em outras versões diz: ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E esse poder de decisão, ele se fundamenta no conhecimento que a pessoa tem. No conhecimento, no caso de Daniel, do conhecimento do Deus a quem ele serve, a quem ele servia. E ele propôs lá para a pessoa que estava tomando conta dos 4, não se contaminar com os manjares e se alimentar apenas de legumes durante uma semana. E durante uma semana eles não perderam peso, eles ganharam peso. E a pessoa que estava cuidando deles viu que a palavra de Daniel tinha peso, que ele poderia ficar ali, apesar de preso, mas não se contaminar com os manjares do rei. Então nós temos o poder de decisão baseado no poder do que nós podemos adquirir de conhecimento. Sem conhecer, não podemos decidir. Nós só conseguimos decidir amparado e baseado no conhecimento que nós construímos ao longo das nossas vidas. Então nós vemos, voltando aqui para a questão de Jesus, Jesus em momento algum deu margem para discussão com o inimigo. Daniel também não deu margem para discussão com a pessoa que estava cuidando deles. Ele simplesmente vivenciou, testemunhou e mostrou na prática o que é ser servo do Senhor. Jesus mostrou para o inimigo na prática o que é ser filho de Deus. Com quem ele estava lidando, com quem o inimigo estava efetivamente lidando. Jesus sabia quem ele era, o que ele veio fazer aqui na terra e o seu propósito. Estava bem certo disso. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo, o que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem dominado a sua mente? O que você tem contemplado com seus olhos que tem influenciado a sua mente? A quem você tem dado ouvidos que tem influenciado a sua mente? O apóstolo Paulo diz: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, nisto raciocinai, nisto se prenda, estude, busque conhecer cada vez mais e melhor, para a honra e glória de Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 1 e 2, o apóstolo Paulo continua recomendando o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, repetindo o versículo 1. Portanto, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Ou seja, direcione a sua mente. Direcione o seu coração. Direcione o seu ser para as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado está à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. No que nós temos pensado no nosso dia a dia. Será que no nosso dia a dia os nossos pensamentos estão trilhando indicações que o inimigo tem colocado na nossa mente? O inimigo sempre vai estar influenciando a nossa mente. Porque através da mente nós temos capacidade de decidir. Então a recomendação do apóstolo Paulo é: pensai nas coisas lá do alto. Foque em Jesus. Vamos focar na pessoa de Jesus. O autocontrole é, antes de tudo, o controle da sua mente. O autocontrole é, antes de tudo, o controle da sua mente. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito.
O que semeamos em nossas mentes, nós vamos colher nas nossas ações. O que nós semeamos nas nossas mentes, nós vamos colher nas nossas ações. Precisamos considerar também, pela graça de Deus, o que já somos, o que nós já somos. Além de nós termos que saber que tipo de pessoa Deus quer que nós sejamos, nós também precisamos saber o que nós já somos efetivamente. Nós somos unidos em Cristo, por Cristo em Deus, através da morte e ressurreição de Jesus. Nós somos novas criaturas, nós somos filhos por adoção. Gálatas capítulo 4, versículo 5, você verifica lá que nós somos filhos por adoção. E quando o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos por adoção, ele está usando um contexto da sua época, em que dizia o seguinte: se eu vivesse naquela época, eu poderia deserdar o meu filho biológico. O filho que eu criei, eu poderia deserdar. Mas o filho adotivo, eu jamais poderia deserdar. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos filhos por adoção, ele está dizendo o seguinte: Deus jamais vai desistir de você. A pessoa de Jesus jamais vai desistir de buscar por você. Por isso nós somos feitos filhos por adoção. E é tão bom nós podermos compreender Deus nas nossas vidas através dessas metáforas. Porque nós podemos perceber, então, conhecer cada vez mais e melhor a profundidade do amor de Deus para conosco. Eu quero encerrar lendo um parágrafo desse tópico do livro de John Stott, onde ele fala o seguinte: Paulo não se cansa de nos incitar a que deixemos nossas mentes pensar nessas coisas. Entre aspas, quero que saibais, Paulo escreve, porque não quero, irmãos, que ignoreis. E cerca de 10 vezes em suas cartas aos Romanos e Coríntios ele profere esta pergunta incrédula: não sabeis? Não sabeis? No caso, a citação do apóstolo Paulo. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vocês não sabem disso? Procurem saber disso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos pela obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Vocês não sabiam disso? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Essa leitura se encontra em Romanos 6, versos 3 e 16, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 15, e também 1 Coríntios 5, versículo 6, o capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 2 e 3, 16 e 19. Isso você pode verificar na sua Bíblia. São as questões que o apóstolo Paulo levanta, nos exigindo uma compreensão, uma meditação, um reconhecimento. Vocês não sabiam disso? E o que o apóstolo Paulo quer com isso é fortalecer a nossa mente no conhecimento do que Deus tem para conosco. A importância da nossa mente na busca de santidade é fundamental estarmos conscientes e desenvolvendo a nossa habilidade de raciocínio no conhecimento da palavra do Senhor. Eu consigo decidir após conhecer. Então, meus queridos, que você possa, que cada um de nós possamos estar exercitando a nossa mente diariamente no conhecimento da palavra, na meditação da palavra, porque através do conhecimento eu tenho condições de decidir. Daniel decidiu não se contaminar porque conhecia o Deus a quem servia. Jesus decidiu não se deixar influenciar pelo inimigo porque conhece o Deus a quem ele é filho e a missão que ele veio ter aqui na terra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que cada um de nós possamos viver de maneira digna a honrar o nome do Senhor com as nossas vidas, com o nosso coração e com a nossa mente. Que Deus nos abençoe.